Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero trazer mais algumas informações a respeito do dia do Grêmio, porque a diretoria do Grêmio não pode deixar de fazer a sua M, né? Sempre tem um porém. Vamos falar sobre Otávio. O que se sabe sobre Otávio no Grêmio? A sua liberação lá no Al Nassr. A Juventus que oficializou o empréstimo do Arthur. Os retornos de alguns jogadores que vão reforçar o Grêmio para enfrentar o Flamengo, todo poderoso Flamengo, que meteu uma goleada histórica por 8-0 no Vitória, em pleno Maracanã. Vamos contar sobre esses detalhes e, claro, a M que a diretoria consegue fazer e fez nesses últimos 3 anos e confirmou mais uma vez agora a venda de mais um jogador sem dinheiro para o clube. Vou te contar isso. Fica comigo até o final para vocês verem tudo isso. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações em fazer parte e comenta sobre esses assuntos, porque olha, convenhamos, é de deixar qualquer torcedor enlouquecido por conta dessas atitudes da diretoria do Grêmio. Olha só, antes de mais nada, vamos falar sobre o Vila Sante, né, que foi realizado, né, a cirurgia dele, o procedimento foi no Hospital Albert Einstein, conduzido pelo médico da seleção paraguaia, com acompanhamento de profissional, da reconstrução do ligamento cruzado anterior e menisctomial parcial. Rapaz, o seguinte, o prazo dele de recuperação retorna dos gramados em 2026. Esse é o detalhe. O Vila Sante não joga mais na temporada 2026. Esse é o grande detalhe, né? Importante a gente falar. Olha só, vamos falar sobre os atletas que podem reforçar o Grêmio contra o Flamengo. O Flamengo que meteu uma goleada histórica contra o Vitória e a gente agora tem que rezar para que as coisas aconteçam e fluam, aproveitando também a estratégia que o Mano Menezes já usa, né? E sabe se defender muito bem, de repente a gente consegue aí vir com um empate contra o Flamengo. Eu torço por uma vitória, óbvio, não vou deixar de acreditar, mas a gente sabe que é muito difícil contra o Flamengo. E com isso, o Grêmio vai ter a volta do Dodi, né, que estava suspenso, retorna agora ao time do Grêmio, para dar aí, quem sabe, uma reforçada na marcação no meio campo. Também vai ter Carlos Vinícius, que deve substituir entrar como titular, né, substituindo o Martin Braithwaite, que provavelmente eu acredito que o Mano Menezes deva encaixar os dois no sistema de ataque do Grêmio e fazer um time um pouco mais robusto, um time um pouco mais fechado, como eu já falei até no vídeo anterior, que vai ficar no final desse aqui para vocês assistirem. Então, o Grêmio ganha um pouquinho mais aí de experiência, né, com a volta do Carlos Vinícius, e claro, né, um baita de um centroavante, já que o Carlos Vinícius já mostrou que tem condições no último jogo que ele fez, mudou completamente a forma do Grêmio de jogar. Eu acho que isso vai mostrar para todo o torcedor e o próprio Mano Menezes que ele será o titular da camisa, né, centroavância, né, não da camisa nova, mas da centroavância. O João Pedro, lateral, deve retornar aos próximos dias, não sei se fica disponível para o jogo contra o Flamengo, mas aí tem a data FIFA, a parada da data FIFA, ele vai poder se recondicionar melhor para poder jogar. E tem os selecionáveis, né? O zagueiro Luiz Eduardo e o meio atacante Gabriel Meck voltam da seleção sub-17 para se apresentar o Mano Menezes e quem aí jogar, quem sabe treinar, né? Para depois começar a ganhar um pouco mais de minutagem para vestir a camisa do Grêmio nos próximos jogos, nos futuros jogos, né? Bom, tem a chegada do Arthur, que a gente já falou no vídeo anterior, mas ele ainda não foi apresentado pelo Grêmio. A gente sabe que ele está fazendo exames médicos, tem uma nova negociação do Grêmio com a Juventus, que está estendendo o contrato do Arthur para dezembro de 2026, e com isso faria com que o Arthur pudesse assinar o pré-contrato e quem sabe conseguir facilmente a sua liberação com a Juventus, né? E isso encaminha muito o Arthur voltando em definitivo ao Grêmio, quem sabe ficando por muito mais tempo com a camisa do Grêmio e sendo então, enfim, o garoto propaganda, o jogador formado no clube, retorna e para encerrar aí de vez a sua
a sua carreira como jogador jogando pelo Grêmio. Eu acredito que isso possa acontecer, e ele que é um jogador que está buscando também a seleção brasileira. São informações assim detalhadas que a gente precisa reforçar e salientar a respeito dos jogadores, dessas negociações que estão acontecendo. Lembrando, né, o Arthur é algo meio que imposto por Marcelo Marques para ser o novo reforço do Grêmio. Vem para o Grêmio, volta, né, ao Grêmio, a pedido do Marcelo Marques, porque o nosso presidente, o Alberto Guerra, não queria repatriar jogadores que foram vitoriosos com a camisa do Grêmio. Então, esses são um dos detalhes que a gente precisa sempre reforçar para o torcedor entender o que realmente acontece dentro do clube. Quando eu falei do Grêmio jogar contra o Flamengo e apostar numa vitória ou num empate, e eu farei isso, só não vou dizer aqui para vocês em qual casa de aposta, porque elas realmente não estão aqui apoiando o canal, como a Zapay apoia a gente. Então, se vocês quiserem aí ver o seu carro, suas multas, né? A documentação do teu carro está em dia, tem alguma pendência com o seu veículo no Detran, vocês podem entrar no site da Zapay e usar o código promocional LEO20, que vocês vão ganhar 20% de desconto em qualquer negociação feita na Zapay. Então, o Zapay apoia aqui o canal e vocês podem utilizar o cupom LEO20 para vocês ganharem 20%. E também o Ativo Ultra, como eu já falei anteriormente, eu uso e recomendo para todos vocês o Ativo, que o link vai estar aqui no primeiro comentário do vídeo e também está lá no meu Instagram, @leonascimentos_, tanto da Zapay quanto do Ativo, para vocês comprarem aí, se deliciarem, porque aproveitar, porque tem o Ativo que vai te dar ânimo todos os dias, te deixar disposto, e tem também o Ativo que, se vocês quiserem ter uma noite muito tranquila, né, romântica, e possa colaborar com o seu companheiro, com a sua companheira, eu recomendo o Ativo para todos vocês. O Mano Menezes, ele tem um retrospecto de vitória sobre o Felipe Luiz, e isso deixa a gente um pouco animado, né? Ele venceu o Flamengo, todo o poderoso Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado por 2-0, e isso mostra que ele já sabe o caminho, sabe como o Felipe Luiz joga, como ele gosta de jogar, e quais são os atalhos para poder segurar o todo poderoso Flamengo. Por que não isso possa acontecer novamente com o Grêmio? Tanto é que o Grêmio venceu o todo poderoso Atlético Mineiro, né, fazendo 3 gols, com 2 gols de bola parada, e o que importa é a bola na casinha. Não importa como vai ser. Se vencer da mesma forma, com gol de bola parada, para mim está tudo certo. O que vale é a bola na casinha e os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio comunicou também a cirurgia de Balbuena, né, e já começou o projeto, né, o projeto, e projeta também o período de recuperação. Ele que sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito na partida contra o Ceará, que foi no último sábado. Ele já comunicou, né, foi submetido à cirurgia, e ele não deve retornar a temporada 2025, não deve voltar a jogar a camisa do Grêmio. Ele está fora do gramado, aí a projeção é de 4 meses e mais o tempo de recuperação, então provavelmente ele vai ficar disponível só para a temporada 2026. E com isso o Grêmio analisa e já deixa à disposição do técnico Mano Menezes o Eric Noriega. Falei isso no vídeo anterior, que ele é um zagueiro de formação, e nos últimos jogos, com o jogo contra o Grêmio pelo Aliança Lima, ele jogou de volante. Mas nos últimos 4 jogos do Aliança Lima, nessa temporada, antes de vir para o Grêmio, ele jogou de zagueiro. Um zagueiro pelo lado direito, que foi convocado para a seleção peruana, também falei isso. E o Grêmio não deve contratar um outro zagueiro, até porque o Gustavo Martins está recuperado, está voltando de lesão. Então o Grêmio terá 2 zagueiros pelo lado direito e mais o jovem Luiz Eduardo como opção para o técnico Mano Menezes. Depois a gente fala aqui, então já dá o like aí se ficou até aqui nesse vídeo, comenta também, porque nós vamos fazer uma projeção do time do Grêmio para enfrentar o Flamengo, e eu quero ver se já projetando agora, nesta terça-feira, a gente vai acertar por final de semana, caso ninguém se lesione, né? Até por aí.
Olha só, falando sobre o Otávio, né, que a gente comentou a respeito, o Otávio, ah, tentando a sua redução, saindo do Al Nassr, né, só para trazer um pouco mais sobre o Otávio para vocês, é um jogador que o Grêmio analisa e sabe que a dificuldade de contratar é muito difícil, até porque a janela está encerrando. Mas ele não está sendo aproveitado pelo técnico Jorge Jesus, que o técnico Jorge Jesus está dando oportunidades maiores para Cristiano Ronaldo, João Félix, o Sadio Mané e o Coman. E com isso ele está um pouco fora dos planos, nem tem jogado, e pediu uma rescisão. Ele tem aí pouco mais de 20 milhões de euros para receber do Al Nassr de contrato, e ele está pedindo 15 para rescindir, e o Al Nassr ofereceu 11. Provavelmente deve chegar nesse consenso. O que me deixa um pouco, não preocupado, mas curioso será que ele vem para o Brasil para jogar no Grêmio, ganhando pouco mais de 2 milhões, quem sabe? Sendo que ele ganha aí, a média salarial dele é de 5 para 6 milhões mensais. Vai reduzir tanto assim para jogar? Um cara que está com 30 anos e tem mercado no europeu? Não sei. Eu acho que isso é um pouco difícil da gente acreditar. Mas, convenhamos, seria um baita de um reforço, um baita camisa 10 para jogar ao lado de Arthur e Carlos Vinícius, né? Vamos falar desse jeito. E aí, quando eu falei no início do vídeo para vocês que chegaram até aqui, a grande surpresa, que é a venda inesperada de um jogador do Grêmio, que o mais curioso é que o Grêmio não está vendendo um atleta sem ganhar nada. E tem gente que me critica aqui nas redes sociais, no meu canal, no meu Instagram, que é curioso isso. Vocês podem ir lá no meu Instagram também para poder falar. O Calhau Dornelles divulgou ontem que o Grêmio fechou uma venda, a transferência do zagueiro João Lima. João Lima, jogador das categorias de base, o Grêmio capitão, né, das categorias de base do Grêmio, né, tem sido, depois que o Cássio foi embora, ele acabou assumindo essa condição. E o jogador que também de seleção brasileira, o Grêmio ia utilizar ele no grupo principal. Até o Vieri, que também estava lesionado, teve uma possibilidade de ir embora, o Grêmio deu uma segurada, mas olha que curioso, o Grêmio se desfazendo dos jovens da base. Mas quais são os valores? A negociação do João Lima não envolve valor. O Grêmio está cedendo ele ao Fortaleza e mantendo 45% dos direitos econômicos do jogador por uma futura venda. Olha que louco. Por mais que encerrasse o contrato dele no final dessa temporada e ele não quis renovar por algum motivo, isso é curioso. Mais um jogador que não quis renovar o contrato no Grêmio. Por que será, né? Por que será que ele não quis renovar? O que atrapalhou e condicionou ele a não renovar? Assim como tantos outros jogadores que saíram, né, sem sequer fazer 15, 20 jogos com a camisa do Grêmio profissional, talvez até 10 não tenham feito, e foram vendidos. Outros, assim como ele, saindo apenas por uma futura venda, um percentual por uma futura venda. Um jogador promissor. Se o Grêmio ainda dissesse assim, estamos vendendo o João Lima por $1 milhão, $1 milhão, e mantendo 45% dos direitos, tá, beleza, concordo. Ele não foi profissional, não existe uma possibilidade dele ficar no clube, pode ser que não aconteça, então o Grêmio bota uma grana no bolso e fica um percentual do futuro. Mas só o percentual? Não. Tem gente que me criticou, eu fiz até um post nos meus stories e alguns jogadores do Grêmio curtiram. Ex-jogadores também curtiram, porque eu estou criticando a direção, sim. Mais uma M dessa direção que nos deixa, eu principalmente, muito triste, porque esses jogadores poderiam sim dar resultado desportivo com a camisa do Grêmio. É por aí, gurizada. Quero saber de vocês, comenta todos esses assuntos, dá o like, se inscreve e passa lá no meu Instagram também, nessa moral, para a gente continuar crescendo lá. Daqui a pouco a gente volta